Todos que a gente tentou arrastar, nenhum acreditou. E esse acreditou Pelo e menos um acreditou. fez acontecer. Ele tá muito bem, tá voando hoje. Eles acreditam porque a gente tem resultado, né? O resultado é que faz acreditar, A né? pandemia foi, gente, nossos destinos se cruzaram aí, como amigo, né, primeiramente. Dividindo ali as mesmas dores, o que a gente vai fazer agora. E foi uma época que a gente cresceu, Mas sabia? quem empreende não pode nunca perder a esperança, né? E assim, mas todo dia eu me renovava, né? Eu fechava o dia, eu tava muito mal. Aí no outro dia, era muito louco, assim, que começava tudo... A energia lá no alto de novo, né? Muito bem-vindos. Voltamos com mais um podcast de empreendedorismo digital. Lembrando que o nosso podcast, o foco principal é de pegar empreendedores do dia a dia, sair um pouco desse universo que tem na internet, de multimilionários falando de como empreender. Aqui é um empreendedor raiz no dia a dia, que nós estamos buscando crescimento. E hoje eu vou começar com uma frase que casal que empreende junto, cresce junto. Então, super obrigado pela presença. Estou com o Vinícius e com a Aline. Tem um projeto sensacional, eles têm 2 lojas e nós vamos começar a falar um pouquinho. Queria que vocês se apresentassem para a gente começar a entrar no papo aí de como tudo surgiu, onde vocês estão, enfim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vinícius, tenho 34 anos, empreendo há uns 15 anos. Marketplace a gente trabalha há uns 3 anos, 2022 para frente. Legal. Aline? Oi, gente. Obrigado pelo convite, primeiramente. É um prazer estar aqui, contar um pouquinho mais da nossa história, inspirar pessoas aí, né, que estão nos assistindo. Tenho 35 anos, sou mãe de 2 filhos, sou fisiculturista, empreendo desde muito novinha, sempre trabalhei com vendas de maneira informal, já tive loja, mas no Marketplace, né, estamos juntos há 2 anos, de 2 para 3 anos. E tenho uma jornada grande aí já no mundo do empreendedorismo. Legal. Então, falar um pouquinho quando você começou, como que você começou? Quando eu comecei, cara... Quando e como, né? Qual foi o negócio? Meu primeiro negócio, eu vendia roupa importada, eu vendia algumas marcas importadas, eu tinha facilidade, né? Que eu sempre falei inglês, eu jogava online quando era adolescente e tinha essa facilidade. E eu comecei comprando no eBay. Aí eu fiz umas compras lá de umas camisetas que eram da moda e tal, comecei a vender. Isso daí que ano que era? Cara, era 2010. 2010. Acho que eu não estava nem na faculdade ainda. Não estava na faculdade. Eu comprava e revendia para meus amigos mesmo, sabe? E aí, passei um tempo, 1 ano, 2 anos, eu falei, vou parar de vender. Era só fazer uma renda complementar. Eu estudava e trabalhava também. E aí o pessoal começava a pedir, por que você parou de vender? Por que você parou de vender? Suas coisas eram boas, tal. E aí eu continuei vendendo. E passaram-se alguns anos, eu entrei no ramo da internet, né? No e-commerce. Eu abri um site, eu vendi algumas marcas também, só que eu não tinha autorização para vender essas marcas. E aí eles iam, eu fazia até os anúncios no Ads e tal, do Facebook na época, na época eu lembro que chamava Pixel alguma coisa, não era nem Meta Ads. Nossa, só longe disso. Que você criava um anúncio, você atingia São Paulo inteiro. E como eu vendia tênis, eu começava a vender muito. Tipo, eu lembro que eu fazia um anúncio, em 10 minutos eu vendia 20 pares de tênis. Caramba, era tipo legal. um negócio... Site próprio. Era site próprio e WhatsApp, era na mão. Não tinha ferramenta nenhuma de CRM, não tinha nada. Integração, nada. Era uma loucura. Era tipo assim, eu lembro que eu ficava teclando, que chegava... Eu tenho tendinite hoje por causa disso também. Eu ficava teclando, né? Sem parar, sem parar. De tanto pedido. Era muito pedido. Legal. Só que as coisas foram mudando, né? A tecnologia começou a entrar, outras pessoas também começaram a entrar no segmento. Em meio a isso, eu tinha uma loja física que eu abri com um amigo meu, lá no Capão Redondo. E aí nós ficamos 2 anos trabalhando juntos, né? E depois de 2 anos, minhas páginas todas caíram. O Meta derrubou todas as minhas páginas. Você não tinha autorização eu de tinha venda. mais de 30 contas de anúncio. Eles derrubavam, eu criava de novo. Só porque eu não tinha autorização para vender aquele produto. Nada mais de errado. Se eu não tinha autorização, mas... Você não tinha Hoje, se alguém vender meu produto, também vou denunciar e não vou gostar. Hoje eu entendo como funciona isso. E aí eu decidi parar de vender online para ficar só na loja física. Aí na loja física eu fiquei acho que uns 10, 8 anos lá. No Capão, isso daí. Isso. Legal. Aí de 7 anos para frente foi quando nós nos conhecemos e abrimos o e-commerce mesmo. Boa, vamos dar uma pausa aqui agora para a Aline contar dela, daí depois a gente vai contar depois que vocês se começarem a empreender juntos. Sim. Bom, eu comecei desde muito novinha, sempre trabalhei
dessa maneira informal mesmo, né? Com o intuito primeiro de fazer uma renda extra. Eu tive meu primeiro filho muito novinha, hoje ele tem 20 anos, então eu tive ele, eu tinha 15. Muito novinha, parei de estudar muito cedo também, então eu tinha essa necessidade, assim, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ter uma renda extra, então eu comecei a vender. Então sempre vendia alguma coisinha, mas igual o Vini falou, né? Ali para os conhecidos, né? Era para um parente, era para um amigo, sempre tava dando um jeitinho, assim, de ter ali meu dinheirinho. Eu já fiz sobrancelha, já fiz unha, já fiz várias coisinhas para ter ali minha renda extra, mas sempre tive muito forte dentro de mim que eu não trabalharia para ninguém. E não tenho nenhuma referência dentro da minha família de empreendedorismo. Ninguém empreende, eu sou a única. Mas eu tinha muito forte isso. Era uma coisa minha, não tinha uma inspiração, assim, né? Vou empreender porque eu olho para alguém e me inspiro. Mas eu tinha muito forte isso, eu nunca vou trabalhar para ninguém. E assim foi. Eu nunca trabalhei assim, para ninguém. Sempre dando meu jeitinho, dando meus pulos ali. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu fui trabalhar na Galeria Pajé, na 25 de março. Foi a minha primeira loja, né? Foi o meu primeiro contato, na verdade, com essa escala, né? Com esse mundo de vendas, de eu olhar e falar, o que tá acontecendo? Tipo, E a Pajé não tinha nada a ver com moda? Não, era relógio que eu vendia lá, eu mandava trazer do Paraguai e vendia os relógios. E aí, lá foi primeiro contato, assim, com esse mundo de vendas de verdade mesmo, de eu ver que isso realmente podia mudar a minha vida, né? Porque até então era só ali uma renda extra. E aí eu tive esse primeiro contato, muito novinha, né? Com 18 anos, sem experiência nenhuma, não tinha direcionamento de nada nem de ninguém, era muito no feeling mesmo, né? Mas também foi lá que eu tive minha primeira grande perda. Eu perdi tudo 2 vezes. Você vê que são histórias parecidas, né? Quem empreende não tem como não passar por quebrar, né? Mas pelo mesmo motivo também. Eu vendia... Eu fazia o que todo mundo fazia, na verdade, né? Mandava trazer do Paraguai. E aí, em algum momento, teve as apreensões. E se você não tem autorização para vender aquilo, você perde a sua mercadoria. Foi o que aconteceu comigo. Mas aconteceu por 2 vezes seguidas. Então, eu quebrei, assim... Do mesmo jeito que escalou e subiu muito rápido, eu também perdi muito rápido. E como eu te falei, não tinha referência, na época não tinha estudo. Depois eu consegui me formar, né? Consegui terminar meus estudos, consegui me formar. Mas naquela época, assim, eu tinha 18 anos, sem experiência, sem referência, sem ajuda e com filho pequeno ainda para criar. E um sonho. E um sonho e aquela ideia, não vou trabalhar para ninguém. Eu tinha isso muito claro comigo. Só que eu não tinha dinheiro. E como você empreende sem dinheiro nenhum? Eu fiquei com 20 reais na minha conta. Exatos 20 reais na minha conta. E eu tinha uma sacolinha de relógio que tinha sobrado de toda essa apreensão. Ficou uma sacolinha na minha casa. Eu tinha o estacionamento do meu carro pago lá na 25 de março, que eu consegui comprar meu carro no meu primeiro ano de empreendedorismo. Eu já consegui comprar meu carro, que era um sonho meu. E aí eu falei, eu vou atrás de cliente. Vou dar um jeito de achar meus clientes no meio da rua. E fui para 25 de março, atrás dos meus clientes, com aquela sacolinha na mão. E a gente não tinha, naquela época, o contato igual tem hoje, né? De WhatsApp, aquela carteira de cliente, a internet a nosso favor, tal. Não existia isso. Eu só tinha meu cartãozinho que eu entregava para as pessoas. E eu precisava que elas entrassem em contato comigo pela sorte. E tivessem guardado meu cartãozinho e entrado em contato. Mas ninguém entrou em contato. E eu fui para a rua e, nessa época, eu virei camelô. E eu fui camelô por um tempinho também. Lá na Feira da Madrugada, da 25 de março. Eu não sabia, também tem Feira da Madrugada, 25? Tem. Tem, né? Só no Brás. E aí, como o meu contato era com a galera do relógio, né? Eu não me via vendendo outras coisas, eu só tinha acesso àquilo. E aí eu voltei a vender relógio, mas agora era na rua, né? Também foi uma fase muito difícil, eu sabia que eu queria sair daquilo, mas eu ia... Assim, eu tinha na minha cabeça, vou fazer isso aqui dar certo. Que ano que era isso daí, mais ou menos? 2000 e... Ai, meu Deus, 18? 19? Acho que era isso. Então você entrou pra moda recentemente? Eu entrei pra moda... Não é recente. Eu entrei pra moda por um acaso, assim. Nesse de coisa acontecendo na vida, né? A gente tem que tentar resumir aqui pra não ficar... Senão vira uma salada aqui a história. Mas nesse meio tempo, eu tive outra filha, né? Que é a minha menina, que hoje tem 11 anos. Eu tava com ela pequenininha e fui convidada pra ser rainha de rodeio. E me enfiei no negócio de rainha de rodeio. e ganhei o campeonato. O prêmio desse campeonato, na época, era R$1.000, eu acho. E aí eu, sempre com essa ideia, preciso fazer uma renda extra. E mais uma vez, eu tava com a filha pequena, né, em casa, aí já tava com 2. E eu falei, preciso de uma renda extra, vou pegar esse dinheiro, vou comprar coisa pra vender. E aí a ideia da roupa veio
De dentro desse campeonato, eu tive contato com muitas meninas. E ela sempre... Eu era aquela pessoa assim, que alguém olhava pra minha roupa e falava assim, ai, que blusinha bonitinha. Eu falava, ai, paguei R$10 lá no Brás. Eu sempre fiz propaganda do Brás, né? Então eu ficava, ai, paguei R$10 no Brás, paguei R$20 no Brás. Então eu tinha o maior prazer, assim, de falar pras pessoas onde comprava mais barato e tal. E aí uma amiga que estava na época na organização do rodeio, né? Fui princesa lá de Tapicerica da Serra. E ela falou assim, por que você não vende? Todo mundo gosta das suas coisas. E as meninas me davam dinheiro para eu ir no Brás e comprar junto com as minhas coisas e trazer para elas, né? E nessa época o Brás ainda tinha aquela limitação de que para você comprar, você tinha que comprar no mínimo 6 peças do mesmo modelo, tal. E eu já tinha um conhecimento ali com o pessoal, e eu conseguia comprar, mesmo de pouquinho eu comprava para uso, né? E aí eu falei, quer saber, eu vou comprar roupa. E aí comecei a vender para esse círculo de pessoas que estava ali em minha volta, e aí foi gerando aquele boca a boca. Em pouco tempo, eu já estava atendendo o pessoal do meu bairro. Na época, eu usava só Facebook, né? Mostrava ali um pouco do meu dia a dia. Foi indo de forma bem orgânica mesmo, mas cresceu muito rápido. Eu tomei um susto também, né? Mais uma vez, essa escala, assim, muito, muito rápida. E aí, chegou uma fase que eu, mesmo em casa, eu tinha um dia extremamente cheio, louco. Eu tinha uma agendinha, onde eu tinha que agendar o horário das minhas clientes. E aí eu levava para dentro da casa delas, fazia uma reunião com várias mulheres, que aí eu já não dava mais tempo de atender todo mundo, que era uma só. Então eu juntava dentro da casa das mulheres, todo dia tinha reunião, da Bonita. E aí já era bonita. Já era bonita, já. Já era bonita. Eu adotei esse nome, foi um amigo meu que me deu esse nome, na verdade, que ele... hoje em dia ele também está no Marketplace, foi uma das pessoas que a gente conseguiu arrastar aí com a gente. Na verdade, foi a única que a gente É conseguiu. verdade, foi a única. A única, porque todos que a gente tentou arrastar, nenhum acreditou. E esse acreditou. Pelo menos um acreditou. Fez e aconteceu, ele tá muito bem, tá voando hoje. Eles acreditam porque a gente tem resultado, né? O resultado é que faz acreditar, né? Isso daí hoje mas assim, a gente sempre fala, tenta, faz, dá pra todo mundo fazer. Se você quiser, você faz. Sim. Só que as pessoas não vão. Elas acham que é muito mais fácil do que elas imaginam. Sim. E aí ele botou muita fé e hoje ele escala de uma forma assim, que o que a gente cresceu em um ano, ele cresceu em 4 meses. Verdade. Já pega o conhecimento. Sim. Então, pra gente conseguir chegar na união, então assim, a Aline foi camelô, já foi pra Pajé. Virei sacoleira. Virou sacoleira. E depois eu cheguei a abrir uma loja física também, já com o nome de Bonita também. Eu tive uma loja física no bairro primeiro. Eu tive 3 lojas físicas, já com o nome de Bonita, né? Uma foi no Santa Emília, pouco depois do Capão. E aí a gente brinca, né, que o nosso destino poderia ter se encontrado antes. Eu cheguei a ver loja para alugar no mesmo lugar onde ele tinha loja. A gente se encontrou nesse momento aí, né, num shopping, era um que foi que ano, mais ou menos? Isso fazem 5 anos que a gente tá junto. Mas quando eu fui atrás de loja nesse mesmo shopping, eu tava grávida da Kiara, 12 anos atrás. E eu cheguei nesse shopping e falei assim, não, aqui eu não gostei, eu não quero perder minha liberdade, porque eu gostava dessa correria de ficar na rua, com a sacola por um lado e por outro, e eu vendia muito bem também, né? Eu não parava. Eu tinha gente que queria comprar comigo e eu não conseguia. Eu tinha que olhar na minha agenda, ver se eu tinha horário para atender aquela pessoa. E ficava de manhã até de noite, com a minha filha no colo ali, e batendo de porta em porta. Tinha as reuniões das meninas, né? E agenda super cheia. Então, eu não tinha interesse de ter uma loja física, se eu conseguia ter minha liberdade, vender bem, sem ter custo nenhum. E falar, não, essa vida aqui que eu quero. Tá ótimo, tá maravilhoso. O dinheiro que entra realmente é meu, não tenho custo com funcionário, com aluguel, com nada, só pago a gasolina do carro. E ainda tenho essa dinâmica do dia a dia, né? De ter cada dia era uma novidade. Isso me encanta, me encantava e me encanta muito, né? Quem empreende nunca tem um dia igual. Todo dia tem alguma coisa diferente acontecendo. Tem que ter um probleminha pra resolver, né? Tem que ter. Senão não tem graça. E aí eu fui pra esse shopping procurar essa loja, não gostei do lugar e voltei depois de anos. Abri minha loja em janeiro. A gente não se conhecia ainda, mesmo trabalhando no mesmo lugar, porque a loja dele ficava bem na frente, a minha ficava mais atrás. Eu abri minha loja em janeiro, quando foi em março começou a pandemia. E aí, mais uma vez, eu tive aquela sensação de perder tudo, né? Que eu falei, acabou. Como assim? Peguei todo o meu dinheiro, abri uma loja e de novo vou quebrar tudo tem de gente novo. na rua. Pandemia, né? Eu não tinha ideia do que pudesse acontecer. E aí, nesse momento, na pandemia, foi onde nossos destinos se cruzaram aí, como amigos, primeiramente. Dividindo ali as mesmas dores, o que a gente vai fazer agora. E foi uma época que a gente cresceu. A gente sempre cresceu nas adversidades, assim, né? Sim. No momento onde era tudo o cenário ia contra nós, foi o momento onde a gente mais cresceu. Eu cresci, ele cresceu também.
E aí, depois, quando volta da pandemia, aí a gente se encontra e se conecta. Aí daí pra frente foi junto como casal. Legal. Aí, como casal, a fonte é bonita. Mesmo assim, vocês Isso. manteram... Sim, cada um Isso. tinha sua loja física. Nesse momento, nós dois ainda tínhamos loja física, eu na minha, ele na dele. Tivemos aquele boom do primeiro lockdown, que foi muito bom pra gente. Inclusive, eu voltei do primeiro lockdown abrindo uma segunda loja, que aí eu fui vender sapatilha. Tinha uma loja de roupa e uma loja de sapatilha para complementar ali aquele público feminino, né? Então, comprava roupa, já direcionava para a loja ali de sapato, dentro do mesmo shopping. E ele também cresceu bastante. Então, quando veio o segundo lockdown, a gente estava meio que... Ficou com medo, mas ao mesmo tempo tranquilo. Porque se no primeiro a gente tinha crescido Vamos ganhar horrores, dinheiro o de novo. segundo... Então, nada parou a gente. A gente cresceu também no segundo lockdown. Quando veio o retorno da loja física, a gente veio muito confiante. Não tinha por que dar errado. Se na pandemia a gente não quebrou, agora que não ia quebrar mesmo. E aí foi onde a gente sentiu o baque, realmente, de ver a nossa loja caindo, e a gente assim, o que tá acontecendo? E na esperança, né? Não, vai voltar, é uma fase. Acho que todo empreendedor tem isso, né? Não, amanhã vai estar melhor. Sim. Essa esperança, essa fé, né? De que a gente... Eu acho que é isso que move o empreendedorismo, isso que né? move. Porque se a gente tá falando, né? Vini falou que quebrou, você quebrou, eu também já quebrei algumas vezes. E o que faz a diferença de quem empreende é sempre acreditar que amanhã vai ser melhor, Sim. né? Então isso daí... A gente tem certeza que vai dar certo. Eu sempre falei isso, assim, eu não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer alguma coisa, eu tenho certeza disso. Alguma coisa vai acontecer. E nisso, assim, né, nessa esperança, a gente ficou ainda quase um ano se arrastando na loja física. Ele teve coragem de fechar antes de mim, eu ainda fiquei um tempo apegada nisso. Não, vai dar certo, não tem como. Eu tenho cliente demais, eu tenho seguidor demais. Não tem como dar errado, por que não tá vendendo? E na época eu era influencer lá no meu bairro e eu fazia muito trabalho para os empreendedores locais, de outros nichos, né? E todos queriam renovar essas parcerias, que falava, Aline, você veio, deu super certo. Aline, aquele vídeo que você postou deu super certo. Não, vendi pra caramba. Eu fiz uma época uma propaganda de whey, divulga outra coisa, porque o whey acabou. Não tem mais esse whey aí, divulga outra receita, outro negócio, que esse sabor não tem mais e vai demorar a chegar. Eu ia te perguntar se você tinha ganhado dinheiro de alguma forma com o fisiculturismo, então você teve alguma coisa ali que você conseguiu Ela emplacar era também. permuta, na realidade, né? eu Ela fazia ganhava permuta. suplementação, ela Isso. deixava de Entendi. gastar com... Eu fazia muita parceria, assim, de tudo, de estética, de comida, mas era tudo assim, dentro do meu contexto do meu dia a dia, porque além de ter de ser a dona da loja, eu também tinha o meu Instagram pessoal, que eu movimentava muito nessa pegada assim, de blogueira mesmo, de mostrar meu dia a dia. Hoje eu ainda faço isso, mas menos, né? Então isso conectava, eu fazia uma ponte, né? Eu conectava as pessoas no meu pessoal e trazia para vender o meu produto. Então eu fazia essa conexão. E aí isso me gerava as parcerias e o retorno dos meus parceiros me deixava muito frustrada com o meu negócio. Porque eu que falava, os outros peraí, vendiam e ela como não que eu vendia. eu tô dando resultado no comércio dos outros e no meu eu não tô conseguindo fazer? E eu tô fazendo a mesma coisa, tipo, eu faço com a mesma garra, eu faço com a mesma vontade. E no meu não vai. E aí eu comecei a entender. Um ciclo se fechou aqui pra mim, só que eu vou pra onde? Porque você terminar algo e já ter um outro em vista... Beleza, né? Você fecha aqui e você tava continua. como, Vini? Porque você tava ainda apegado à loja e você tinha fechado a loja. Total. Então, eu ainda não tinha fechado a loja, né? Eu fechei depois de um período. Eu falei, Você fechou antes que a Aline. Eu Antes fechei de bem antes dela. Eu falei, vou pegar o que tiver aqui desse fim de ano, vai ser o último fim de ano que eu vou ficar aqui no shopping, porque a gente já tínhamos algumas desavenças com a administração do shopping, né? Eles eram bem ruins com a gente, na verdade, na pandemia eles tiveram uma postura bem zoada com a gente. E aí eu falei, não aguento mais, vou fechar a loja. E aí peguei a Copa do Mundo, vendi camisa do Brasil, até não poder mais. Peguei o dezembro, que era quando eu mais vendia, e peguei o dinheiro e guardei. Falei, vou ficar um tempo sem fazer nada, vou procurar uma loja na rua e vou abrir um ponto. Só que nesse meio tempo, a Aline ainda estava com a loja aberta, porque ela tinha saído do shopping e foi para uma loja de rua. E aí, a gente entrou no Marketplace. Na verdade, eu entrei no Marketplace, só que eu não podia entrar com a minha loja, porque eu vendia marca. E para vender no Marketplace, você não poderia vender marca, Sim. porque eu já tinha perdido Já tinha também experiência tudo. já de... E aí eu entrei com a loja dela, que eram marcas genéricas, né? Marcas do Brás, enfim. Não eram grandes grifes, marcas famosas. E aí a gente entrou na Shein. E foi aí que a gente começou a nossa Vocês já história. estavam no Brás ou não? Então, eu já tinha uma vivência no Brás, porque eu já buscava mercadoria para ela. Tá. Entendeu? E você eu- pegava mercadoria da onde pra você...
Pra eu trabalhar. Era importado. Era importado. Essas são as máquinas importadas, Isso. tá? E você trabalhava com a revenda do Brás. Revenda do Brás, feirinha da madrugada, tinha meus fornecedores fixos também. Então, assim, conhecia tudo lá do Brás, né? E aí ele perguntou, posso usar seu CNPJ? Aí eu fiquei com medo, né? Eu falei, se der errado isso aí, se fizer alguma besteira. Eu ficava com medo de acontecer alguma coisa, né? Mas tá bom, coloca aí. Ela falando, eu já tava fazendo já. Já tinha mandado tudo. CPF. Só faltava ela falar que... A Hunter tá indo aí na loja, tá? Mas o entrar no marketplace foi um negócio assim. A gente já tava numa fase muito de desespero, vendendo o almoço para comprar a janta. Eu precisando manter as aparências, porque quem trabalha com rede social, quem depende do cliente da rede social, você precisa manter aquele personagem, de fato, né? Então, eu não podia perder essa energia. Então, para mim, eu vivi quase um ano. Foi muito desgastante, porque eu precisava todo dia acordar, respirar fundo e falar, mais um dia, de novo, vamos lá, alguma coisa vai acontecer. Aí, terminava o dia, não tinha sido como esperado. Aí, vamos lá, de novo, no outro dia. E eu já estava muito cansada com isso. E perdendo as esperanças, de fato, né? Mas quem empreende não pode nunca perder a esperança, né? E assim, mas todo dia eu me renovava, né? Eu fechava o dia, eu tava muito mal. Aí no outro dia, era muito louco, assim, que começava tudo, a energia lá no alto de novo, né? E aí, nesse desespero, ele indo buscar mercadoria pra mim no Brás, pingadinho, porque o que eu fazia? Eu sempre vendi na minha loja aquela ideia assim, que você vai comprar, eu já tô com a mercadoria aqui. Eu sempre fiz propaganda como se eu tivesse com aquele produto ali. Então a gente vendia sem ter. A gente sempre vendia sem ter. E o Marketplace você não podia fazer isso, né? A gente fez, mas a gente chegou a fazer isso no Marketplace. Marketplace. A gente vendeu assim, muito, né? a gente vendeu muito no Marketplace sem ter. Sem estoque. A gente Muito. foi reconhecido por vender sem estoque. Nossa, me conta seu business plan aí, porque é sensacional o que vocês fazem. É sensacional falando, né? Quero ver você acordar às 5 da manhã e bater canela no Brás, sair correndo com o carrinho. E aí ele ia pro Brás comprar essas mercadorias pra mim, e todo dia ele tava no Brás pra comprar um pinguinho de mercadoria, e a gente no Capão vinha pro Brás. Hoje a gente mora próximo da empresa, mas a gente ficou bastante tempo, a gente mudou recentemente, né? A empresa está onde hoje? A empresa é no Brás, tá e nós moramos lá pertinho também, mas desde sempre a gente morou no Capão. Então, imagina esse percurso todo, trânsito, perigo. Foram durante uns 3 anos, né? E aí ele ia buscar, às vezes ia até 2 vezes no dia no Brás. Pra pegar o que tinha vendido, pra conseguir porque eu não podia perder a venda, eu garantia pra cliente que eu tinha. E eu também vendia, meio que a gente combinava. O que você vendeu? Aí eu ia numa loja de um amigo meu, na Zona Norte, ou ia em algum lugar pegar, que era tudo sempre mais pra cá, e eu passava no Brás, pegava as coisas dela, depois pegava as minhas. A gente até brigava, porque tipo, ela pegava e vendia um monte de coisa volumosa. Falava, não tem espaço pra minhas coisas. Não tem como levar, não cabe na moto. Não, mas eu não posso perder a venda, tal, que não sei o que. Aí ficava nessa correria. Mas era desesperador de verdade. Ia de moto pegar o produto. E aí, numa dessas idas dele pro Brás, ele compartilhou com um amigo dele a situação, e o amigo mostrou a Shein, como que era. Porque até então, assim, quem tá fora, não acredita muito, né? Sim. E às vezes a gente só consome muito conteúdo de internet, tem essa galera que só quer vender curso e tal, e aí a gente fala, isso é mentira. Ele tava na frente da loja dele, e ele sempre tava postando no Melhores Amigos do Instagram, que tava vendendo muito na Shein e tal, mas era só pra pessoas fechadas mesmo. Tipo, um grupo de 20 pessoas, ele postava lá. Coisas particulares que a gente posta pros Melhores Amigos no Instagram. Aí eu cheguei, parei a moto, comecei a conversar com ele, e ele falou, Vini, vem aqui. Aí ele abriu a tela, foi nos recebimentos da Shein, ele tinha R$1 milhão, assim, que tinha faturado e um valor pra receber. Eu falei, o quê? R$1 milhão? Como assim? Você vende tudo isso mesmo? Ele falou, vende. Começa a vender. Faz alguma coisa. Vende também, tipo, sabe? Só que quando você não tá enxergando aquilo, não tem como você ter dimensão que aquilo existe. Só que ele me mostrou, eu falei, cara, isso realmente existe. Aí abriu meus olhos de uma forma, eu falei, cara, vou dar algum jeito de fazer isso aí. E antes, voltando um pouquinho antes do quando vocês vendiam, iam lá, vocês tinham algum sistema ou era tudo no caderninho? Caderninho. Eu tinha um sistema na loja, mas é um sistema tipo que você baixava no Google e tinha uma notinha, dava pro cliente e já era. Tudo então fazia tudo, vendi isso, precisa comprar. E cabeça, assim, se me perguntasse o cliente que eu atendi um por um do começo do mês até o final, a gente sabia e fazia Nós conhecíamos muitas pessoas lá, né? Minha loja tinha muitos seguidores. Foi até bastante difícil desapegar do Instagram dela, a gente tinha muito seguidor. Ela também descontinuou o Instagram da loja dela, mas continuou no pessoal, entendeu? Mas a gente tinha uma base de clientes muito forte mesmo na região. Legal. Os meus clientes são seguidores mesmo, tanto é que hoje eles continuam consumindo o que eu apresento ali, porque criou esse vínculo mesmo e
essa confiança, né? Eu consegui construir esse marketing. O que foi bom e o que foi ruim também, porque eu nunca consegui me desligar da minha loja. Eu nunca consegui sair do operacional, por exemplo, quando eu tinha loja física, justamente por isso. Porque a minha imagem era... A minha loja era a minha imagem. Era vinculada, assim, de uma forma que os clientes só queriam comprar comigo, só acreditavam no que eu falava. Então, isso também foi um pouco difícil, assim. Hoje eu não faria mais isso. Mas são as fases, né, que tem que passar, até mesmo para conseguir. E hoje o Marketplace, ele consegue revolucionar muito isso, né? Porque você consegue tirar, eu acho que, não falando só de operacional, porque quando a gente fala de empreender operacional, tático, estratégico, é muito difícil, né? Sim, Principalmente quando a gente sair. fala que a gente não tem grandes empresas, né? Um monte de gente, líder de cada área. É difícil a gente conseguir realmente sair, né? Uma coisa é falar, não, hoje eu tô muito mesmo no operacional, mas ficar 100% é bem difícil, né? Sim, mas a gente consegue ficar nos bastidores. Sim. Eu consigo hoje, já tem meu cliente hoje que tá lá, eu tô aqui, tem cliente meu comprando, ele não sabe de quem que ele tá comprando. Sim. Ele acha que ele tá comprando do Mercado Livre. E o online... E eu tô aqui no bastidor. Eu no começo eu falava pro que vem, eu também sempre fui vendedor, né? Acho que empreendedor, vendedor é muito sinérgico ali, né? Que quem vende sabe o que é, né? Quantos nãos tem que levar para conseguir um sim. Sim. E o empreendedorismo com o vendedor acho que é muito sinérgico. Ele, normalmente, quando alguém é empreendedor que começou do nada, tem muita veia de vendedor, né? Eu sempre falo, online é sensacional. Você tá no final de semana, só recebe notificação. Vendeu. Então, assim, não para dar a impressão que é algo fácil, porque não é nada fácil, não é simples, né? Mas depois consegue estruturar, consegue ter uma conta relevante, é muito mais fácil vender do que esse negócio, né, da venda física. Que é meio relativo, né? Pode ser fácil para mim e não ser fácil para você. Pro Neymar é fácil jogar futebol. Sim. Pra gente é fácil vender no Marketplace, hoje. Mas foi muito difícil durante muito tempo. Durante 15 anos, durante 17 anos que a gente empreende. Hoje é mais fácil, entendeu? É mais fácil porque tem domínio também, né? Sim. Porque para quem vai começar, né? O cara que te mostrou tá vendendo 1 milhão na Shein. E você vendendo o feed, não acreditando, para aí quebrar essa barreira para acreditar também, para começar naquele começo, certeza foi muito difícil. Né? Olhando os números, eu não acreditava. Mesmo olhando e convivendo com pessoas que já viviam outra realidade. Foi difícil para mim acreditar. A gente não tem medo do difícil, na verdade, né? Quanto mais difícil, talvez melhor. Para se tornar fácil e aí no momento a gente conseguir seguir aquele flow, sabe? Porque a gente sabe que no começo sempre vai ser difícil. A gente tá lidando com uma situação super difícil agora, tributária, sabe? Na parte de contratação. Quanto mais a gente cresce, realmente mais difícil fica. Porque a parte mais fácil hoje pra gente, na realidade, é vender. Sim. Agora, o resto, o background, gerenciar. Quando a gente fala de vender, né? É tipo a ponta do iceberg, né? Porque quando a gente fala de vender, beleza, saiu a venda, mas e por trás? Precificação, comprar, que eu falo assim, o mais importante é você conseguir vender e ter um preço bom, tá dependendo da compra que você faz. Exatamente. Se você tem volume de compra, você compra bem, você vai conseguir vender bem. Se você comprar mal, você vai vender mal, né? Sim. E às vezes também que eu falo muito, né, que assim, não é o volume, né? Eu vendo 1 milhão. Quanto você tem de margem, né? Então assim, vender, fazer número é fácil. Quanto está sobrando, Por né? isso que dizem que é fácil. Por exemplo, hoje se eu for vender um produto, eu consigo vender ele. Antes eu não conseguia vender. A gente fala, caramba, pra vender uma blusa antes era uma humilhação. Qual a humilhação do dia a gente vai passar hoje pra vender uma blusa? E tipo assim, era muito difícil vender. Hoje pra gente vender, é só a gente vender sem margem. Vai lá, escala o produto, coloca esse produto aí, vai lá, a gente vende. Não ganha nada, ou vende perdendo. Então, tipo assim, vender, teoricamente, pra gente hoje é fácil, entendeu? Sim. Agora, o que você disse é muito importante, vender com margem, crescer com escala e rentabilidade também. Sim, o Marketplace, a gente já pegou diversas empresas que a gente olha, quando a gente entra ali para ver o quanto o cara tem de margem de contribuição, vê que o cara tem uma margem negativa. Então fala, para de vender, porque quanto mais está vendendo, mais está perdendo. Mas ele está sendo egocêntrico, né? Eu vendo 2 milhões, 3 milhões, e ele está perdendo. A cada venda que ele faz, ele está perdendo. E o Marketplace, ele tem isso que eu acho que não vou dizer que é ruim, né? Porque hoje a gente tem que pensar muito mais em gestão, né? E hoje a gente tem muito sistema. Que a gente fala da loja que emitia hoje, a gente vai falar de sistemas de primeiro preço, para conseguir fazer a gestão, né, do negócio. Tem diversos. Hoje, com R$200, você tem um sistema que consegue fazer tudo, né? Com demanda de compra, venda integrada com os marketplaces, emissão de nota fiscal automática, consegue dar ali um DRE. Então, você tem um sistema que consegue ajudar muito, né? A própria plataforma, né? Já nos dá muitas as métricas ali mastigadinho, que até uma pessoa que está começando agora, que não entenda muito bem, ela consegue
ler aquilo ali e entender Sim. o que está sendo mostrado, né? Diferente de quem está fazendo... A gente começou no braço lá e não sabia muito fazer conta, não. Assim, só dobrava o preço, né? Como pagava 10, vendia 20 e achava que estava ganhando, Que tá ganhando. 100%. É. E hoje vocês fabricam alguma coisa ou vocês só Sim, revendem? nós fabricamos em Pernambuco hoje, Caruaru. Nós temos facções lá que fabricam pra gente. Legal. E 80% da nossa fabricação está sendo lá hoje, graças a Deus. Por isso que a gente conseguiu permanecer no game em alguns rankings, porque para ter preço você tem que ter contato. Sim. E a gente conseguiu firmar uma parceria lá e hoje a gente fabrica 80% das coisas lá. Legal. Bacana. E hoje você trabalha com moda masculina? Moda feminina, Moda feminina. E moda masculina também. Agora integramos moda masculina porque a gente trabalha... O nosso core é jeans, entendeu? Legal. E E o seu também, não? Sim. Tá. Então, mas vocês não trabalham com o mesmo produto, são todos produtos diferentes. Ou trabalham com o mesmo Algumas produto? lojas são produtos diferentes, né? Mas como a gente criou um terceiro CNPJ hoje, então a gente tem uma loja que é muito forte, que faz parte do nosso grupo, que é forte em jeans mesmo. Por isso que a gente coloca aqui hoje o nosso core é jeans. Legal. Marketplace, vocês comentaram, estão no Mercado Livre, Shopee, Shein, Kawaii e agora entrando no TikTok. Isso. Vamos falar do que já tem. Se fosse para dar uma dica para quem vai estar começando, onde vocês começaram? Você começou na Shein, né? É. Mas hoje com a experiência que você tem, onde se fosse para dar uma dica para alguém que fosse começar, onde Se começaria? você tem dinheiro, você entra na Shein primeiro. Agora, se você não tem dinheiro, você entra primeiro ou na Shopee ou no Mercado Livre. Por conta do giro do pagamento. Pela questão do fluxo de pagamento. Se o cara não tem dinheiro, na Shein vai começar a vender e você vai se descabelar, vai pedir para agiota, vai pedir para banco, não vai conseguir pagar, porque o fluxo de pagamento deles realmente é muito, muito lento mesmo, sabe? Tem que ter uma gestão muito boa e tem que ter fluxo de caixa. Agora, para você começar, normalmente, assim, mais tranquilo, com pouco dinheiro, Mercado Livre é o melhor caminho de todos. É o mais difícil? Cara, não sei. Ela mexeu mais no Mercado Livre e eu que ranqueei a Shopee, entendeu? Então, a especialidade dela na criação de anúncios no Mercado Livre é muito boa e a minha na Shopee, junto com ela. Agora, o Mercado Livre talvez seja mais difícil que a Shopee, sim. Porque ele tem mais regras, na verdade. Eu costumo brincar que, assim, o Mercado Livre, quem vende no Mercado Livre consegue cumprir todos os SLAs de entrega, de cancelamento, de reclamação, consegue vender em qualquer outro marketplace. 97%. Concordo. Porque As assim, métricas são muito altas. Né? eu falo assim, a faculdade ali de quem para vender eu tenho uma conta no Mercado Livre, eu vendo bem. Você consegue vender em qualquer um. Concordo. Sim. Né? O Mercado Livre dá base para... Eu puxo, quando eu vou fazer as melhorias, tudo, eu puxo sempre o Mercado Livre em primeiro lugar. E aí ele me dá base para construir os outros. É o maior de todos, né? 25 anos. E eu concordo. O Mercado Livre, se você consegue vender nele, você consegue vender em qualquer outro. Eu digo assim porque foi muito difícil pra gente começar a vender na Shopee, né? Porque a gente vendia tanto no Mercado Livre e a Shopee não ia de jeito nenhum. Nem com reza. Tentava de todos os jeitos, a Shopee não ia. Só que era assim, era questão da energia também, que eu tava direcionando toda pro Mercado Livre. E depois que a gente aprendeu a vender no Mercado Livre, depois que a gente passou na Shein, assim, foi tipo assim, o teste final, né? A gente trabalhava muito, era praticamente desumano, sabe? Porque vendia muito, a gente tinha que repor muito o estoque e assim, como éramos só nós dois, era algo que realmente não é qualquer um que faz. A gente chegava, tipo, de madrugada e saía 8 horas da noite. Então, eu comia sentado no chão, ela parava, tipo, dá 5 minutos... quando você ela parava, eu ficava embalando. E depois que eu... Não, deu tempo de você comer, não, ela pegava e voltava, parecia uma máquina, sabe? Então, era muito, muito difícil mesmo. E sem ter estoque. Sem ter estoque. Sem ter estoque num quadradinho lá no Brás. A gente ficava era um quadradinho, literalmente, como não tinha estoque, então não precisava do espaço, né? E a gente não tinha dinheiro também. Então, nesse quadradinho, ele chegava com as mercadorias, eu já ia embalando, sem parar. E eu, como fisiculturista, né? A base do fisiculturista é a dieta. E eu ainda tendo que fazer seguir a minha disciplina diária ali. Então, eu lembro tem vídeos, assim, eu colocando uma colher na boca e embalando. Eu colocava uma colher na boca e embalando. E era essa loucura, assim, todo dia. E ficamos um tempinho ainda nesse quadradinho, né? E o meu limite, assim, foi um dia que eu embalei 500 pacotes. E eu falei, não dá mais, não tem como. Só que aí fala, você vende 500 pacotes, não tem um funcionário e tal. A gente tava só na Shein. Vendia, mas não tinha o dinheiro. E quanto mais vendia... de graça pra gente, E quanto mais dinheiro, quanto mais venda tinha, não tinha menos dinheiro ainda.
Aí a gente tentava explicar isso para algumas pessoas e ninguém entendia, porque realmente não faz sentido. Como que a pessoa vende 500 pacotes no dia e não tem dinheiro? Não tem que dinheiro, conversa meu amigo. é Como que essa? tá acontecendo? Você tá sendo Tem roubado. uma coisa errada. Então sai, né? Porque não vai dar certo isso aí. E se realmente a gente não tivesse sido muito persistente, eu acho que tem gente que desiste nessa fase aí. A fase do dinheiro. Eu tô a fase vendendo e não tenho financeira, dinheiro, eu comecei quebrado, mas quebrado eu tinha mais dinheiro do que agora que os números estão lá mostrando que eu tô vendendo, cadê esse dinheiro? E aí a gente chegou até, assim, chegou uma fase que a gente precisou pedir dinheiro emprestado, e a gente tinha que mostrar como que é o nome lá da tela? A gente tinha que dash dos pagamentos. Tinha que Ó, mostrar. A gente filtrava de 7 em 7 dias. Eu mostrava, ó, isso aqui é o que eu vou receber daqui a uma Olha, semana. eu tenho, tá? Só que assim, eu não tenho, mas eu tenho, tá aqui. Vai entrar, vai cair. Ah, meu Deus, vai que esse chinês resolve não me pagar. Para fornecedor, a gente precisou fazer isso. O Vini trocou até celular em troca de mercadoria. Porque sabia que ia entrar o dinheiro em algum momento, aí comprava outro celular. E assim, é uma coisa... Imagina alguém chegar pedindo dinheiro pra você, a pessoa vende pra caramba, mostra lá foto de pacotinho e a gente postava muito na época, né? E fala que não tem dinheiro. O pessoal chegava na operação, via, às vezes, a gente embalando muitos pacotes, né? O pessoal passava, os vizinhos passavam, nossa, onde você vende? Vende na Shein? Caramba, deve vender bem, deve estar rico esse aí, né? Assim, a questão do celular é porque realmente não tinha dinheiro pra comprar mais mercadoria. Aí tem um fornecedor nosso, a gente compra até hoje com ele. Ele via meu telefone e falava, nossa, Vinícius, esse telefone aí tá novo, né? E tipo assim, eu tinha comprado parcelado, mas tava novo. E aí eu pensei, putz, tem só R$1.000 aqui pra comprar, a gente precisa de mais calça, quer o celular? Aí ele falou, não, demorou, pode pegar, pega a mercadoria aí. Aí eu ia voltar sem o telefone. Só que eu fiz isso umas 3 vezes, aí eu comprava o mais simples e depois comprava outro, porque na época da loja ficou tão ruim as coisas que eu tive que vender de tudo. Então até iPhone eu tive que vender. Então eu tinha contato, né? E eu comprava mais barato. E aí eu também tinha amigos que vendiam, eu falava, eu vendi meu celular, me presta esse aqui pra eu ficar uma semana. E depois dava um mês eu comprava outro. Aí ele falava, esse celular também, quer vender pra mim? Porque ele pegava o celular e ele também passava pra outras pessoas, entendeu? Passava pro cara da lavanderia, pro costureiro, passava pra um, passava pra outro. Escambo com o celular no braço. Isso. A feira do rolo. Nossa senhora. A feira do rolo do Até meu Marketplace. relógio, uma vez ele quis comprar, eu falei, não, demorou, eu te vendo. Então tudo entrava. Quantas calças dá? Aí eu acabei ficando mais apegado a esse tipo de coisa, né? Eu já tirei calça do corpo pra vender, pra completar pedido. Eu tinha pego uma, Sensacional. tava vestida com Não, mas ela. isso não é só do marketplace, isso é desde a loja e eu ficava muito irritado com isso. A gente saía pros lugares, eu lembro uma jaqueta de pelinho que ela tinha. Ficou mó bonita com a jaqueta. Chegou uma amiga dela, pediu pra comprar, ela vendeu pra mulher. O que tava no corpo, tirou. E voltou com uma jaqueta minha do carro. Eu sempre andava com roupa no carro, que eu sabia que eu ia vender minha roupa, assim. E os meus seguidores mais antigos lembram muito desses episódios, né? Que eu sempre que eu saía, eu voltava sem a minha roupa. Eu vendia a roupa do corpo. Mesmo que eu falasse que na loja tinha outra de outra cor, eu tinha igual. Não, mas eu queria essa, eu gostei dessa daí. E vendia sapato, já voltei pra casa descalça. Tem várias histórias dessa de vender roupa. E do Marketplace aconteceu mesmo. Já tinha dado o horário do corte, as lojas fechadas no Brás, e tinha vendido e ia atrasar aquele pedido. Aí eu tirei do corpo pra gente enviar a calça que eu tinha usado já o dia inteiro. Mas aí eu ia atrasar a venda, e era Mercado Então, Livre. você que já comprou roupa da Bonita, você já pode ter recebido uma calça usada. E assim, foi engraçado, que foi bem no comecinho do Mercado Livre, onde a conta tava começando a subir, e a gente ficava, não pode atrasar nenhum pedido, não tem como, gente, aquele desespero, assim, tinha dia que dava uma agonia, dava vontade até de chorar. Tipo, sabe aquela sensação assim, não vai dar. Teve um dia que a gente agradeceu por não ter vendido muito. Foi o dia que eu lembro que a gente suspirou, falou assim, nossa, graças a Deus que hoje vendeu menos. Talvez a gente não aguentaria. Porque foi depois do 11/11, assim. Eu tenho até umas fotos, tipo, eu levando os fardos pra coleta, tipo, acho que tinha uns 13, 14 fardos de mercadoria, assim, gigante, eu carregando com a força da alma. E a coleta que era mais fácil. Você ficava gritando, ó pesado, ó pesado. Gritava. Eu tinha que incorporar, né? Mas na verdade aquilo pra lá... A gente falando aqui, lá pra era a quem minha realidade. nunca foi no Brás não sabe o que é isso, né? Então assim, pra quem nunca foi no Brás, o Brás tem os carrinhos com fardo de roupa, com tecido, que o pessoal fica andando, eles atropelam pra quem estiver na rua. E só sai gritando, olha o pesado, você tem que... Como que é? Faz aí, vai. Ó pesado! Eu gritava assim. Muito bom. E eu esses dias até... na semana passada eu tava andando com o celular na mão, aí, de tá repente fui atropelar. Tuf! Só senti o carrinho na minha perna, já olhei, começou a sangrar, falei, puta, fui atropelado.
Depois de 3 anos no braço, foi atropelado pelo Cuidado pesado. com a perna pra não machucar o carrinho. Quem tá errado é você. Você tá no meio da rua mexendo no celular. Muito bom. Não, braço, mas era complicado e era desumano, assim. Eu suava, assim, até não poder mais, mas eu chegava. O Mercado Livre era muito agoniante, porque ela terminava os pacotes, tipo assim, 3h40 e eu tinha que chegar na coleta até 4 horas. Então eu chegava, tipo, 5 para as 4. Aí Se pegasse uma filinha... Eu chegava assim, ó, olhando pro cara, e ele, não, calma, eu vou bipar seus pacotes. Não, bipa aí, pelo amor de Deus, pra não dar atraso. E, tipo assim, quando ela terminava, ela só, tipo, não dava tempo nem de dar tchau. Vai com Deus, amor, não. Ela terminava, eu já tava com o saco aqui, vai. Sabe aquelas gincana do Celso Portiolli, do Silvio Santos? Era desse jeito. E várias vezes a gente bipou o pacote faltando 1 minuto. Só pra quem vem de marketplace sabe que eu deitava no carrinho assim. Que 1 minuto faz diferença, né? E quando atrasava? Porque já aconteceu de atrasar também, mas por causa desse 1 minuto. De estar bipando lá e falar assim, ai, não acredito, nadei e morremos na praia. Às vezes eles finalizavam antes a bipagem, tipo, tá dando 4 horas, 3h59 finalizava. Aí não, agora pode dar atraso desses 5 pacotes aqui, que aí não tinha tanto problema. Tinha problema, Sim. eu ficava puto, porque eu queria 100%, né? Mas, e aí terminava aquilo lá e eu falava, putz, hoje acabou. Mas no dia seguinte acontecia a mesma coisa. E depois disso aí foi só crescendo também, né? Não, muito bom. Em vez de melhorar, piorou. Mas piorou ficando bom, né? Porque Piorou a gente cresceu. bom. E hoje vocês não são só vocês dois, né? Vocês têm hoje uma equipe. Não, a gente tem bastante gente. Tem uma Boa, equipe. legal. Veio primeiro um funcionário, aí depois veio mais um. A gente sentiu muito também a chegada do funcionário, porque o que acontece? A gente estava acostumado, nós dois, nesse ritmo, 1 milhão. Como que coloca para uma pessoa essa mesma energia, né? Então a gente precisou treinar a equipe, e hoje a gente trabalha também com essa mesma ideia, né? A gente conta muito a nossa história para eles, para que eles de fato vistam a camisa, que eu acho que não tem como um colaborador vestir a camisa se ele não conhece, se ele não compra a sua história. Eu quero que quem trabalha comigo hoje olhe para mim e fale assim, nossa, eu vou fazer isso aí também. Se eles conseguiram sem nenhum real, eu vou conseguir também. Então a gente tenta o tempo inteiro colocar essa energia para eles, né? De que eles trabalham, que eles estão ali naquela empresa, naquele momento, por algum motivo, e que nós somos uma ponte na vida deles. Aquilo ali está levando eles para algum lugar. E eles precisam ter um objetivo de vida. Sim. Senão trabalham só para ganhar o salário no final do mês, e aí tanto fez, tanto faz. Se atrasa um pacote, se não atrasa. Se embalou 10, ou embalou 20, ou embalou 30, tanto faz também. Então a gente tenta o tempo inteiro trabalhar isso na mente, na vida deles, né? Para que eles... eu gosto de ter isso, de ter pessoas que passam pela minha vida e deixam algo e também levam algo. Sim. A gente, há 2 dias atrás, dispensamos nosso primeiro funcionário, com muita dor no coração. Nosso primeiro colaborador, não fazia mais sentido ficar com ele nesse momento que a gente está hoje, né? Conforme também a gente vai aumentando a régua, as pessoas têm que ir acompanhando junto, também. né? Então ele foi nosso braço direito durante muito tempo e cresceu o que tinha para crescer. E foi uma saída, assim, gostosa. Porque, apesar daquele apego, né, que a gente se apega mesmo, que foi o primeiro que realmente vestiu a camisa, até falei pra ele, você fez pela gente o que nenhum outro faria, porque ninguém chega numa operação de 2 metros quadrados, 2 metros quadrados, aquilo ali? 2 metros quadrados. Não, acho que é com a uns nossa, 3, vai. O patrão e a patroa comendo no chão, descalço, e não tinha dinheiro pra Esse aí é meu comprar. patrão? Ah, não. Quem que fica? Não, de verdade, quem que fica? Né? A pessoa de cara já vai pensar, não vai ter dinheiro pra me pagar, não vou ficar aqui. Não tem perspectiva nenhuma. E vestiu a camisa junto com a gente, acreditou também na gente, né? De estar ali junto e ficou com a gente até agora, viu esse crescimento e tal. Isso é muito bom. Então, ele foi importante para mim, mas ele também tá levando uma história com ele, né? Tá levando uma bagagem. E eu gosto disso, quando eu vejo meu colaborador, tantos outros que já passaram também, que a gente tem contato até hoje, de ver que a gente foi importante para essas pessoas de alguma forma. Sim. Eu falo que, assim, primeiro, assim, tem muita gente que fala assim, não, eu tô trabalhando para deixar fulano rico, né, para deixar meu patrão rico. E, assim, tem que vestir o sonho, tem que vestir a camisa do sonho dele, né? Tipo, a gente vai ser um trampolim para ele conseguir chegar onde ele quer. E eu costumo falar também na empresa, a gente tem 2 missões, né? Uma da pessoa lá, ela obviamente fazer a empresa crescer, mas a pessoa crescer quando tá lá. Ela sair, quando alguém vem, a gente vai dispensar alguém, ou alguém pede pra você, você tá saindo melhor que você entrou? Porque essa é uma das nossas missões. Se você tá saindo melhor que você entrou, nós estamos com a nossa missão cumprida, como ajudar seu trampolim para você conseguir chegar onde você quer. E a gente tem vários, né? A gente tem
muita gente que passou pela gente. Eu fico super feliz quando eu vejo que uma pessoa que às vezes entrou sem conhecimento, que a gente pega, o mercado, o corporativo, ele é cruel, porque às vezes o cara, não tem experiência nenhuma, ou seja, ele tem um pouco de experiência, aí ele tem uma vaga para ganhar mais com a gente ou para ganhar menos no Mercado Livre. Ele vai para ganhar menos no Mercado Livre, né? Então a gente pega muita gente sem experiência para a gente formar. E quando eu vejo o cara que entrou sem experiência nenhum, que entrou dele, vejo uma atualização nele no LinkedIn, no Marketplace grande, é a missão cumprida, porque a gente vê que a gente conseguiu contribuir para ele também. É isso aí. Eu acho que nós, como empreendedores, a gente tem que ter essa visão também, não só, obviamente, a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos, a gente tem que fazer a nossa empresa crescer, mas a gente tem que contribuir para os outros crescerem. Sim, é a missão de vida mesmo, né? Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Eu acho que o colaborador, assim, o colaborador inteligente, assim, ele realmente trabalha para sair da empresa. Só que o que ele está fazendo até ele sair? Sim. Essa é a diferença, assim, quando a gente fala vestir a camisa, comprar o sonho. Na verdade, ele está vestindo a camisa dele mesmo, do sonho dele mesmo, né? O que eu quero daqui 2 anos? Eu quero estar trabalhando numa empresa X ganhando Y, que é essa empresa que talvez não vai conseguir me oferecer isso. Mas aqui é uma ponte. Preciso fazer... O plantio é ali. Sim. Eu acredito muito nisso, no plantio e na colheita, sabe? Então, se eu tô dando meu 100% aqui, eu vou colher em algum lugar. Isso aqui vai dar certo. Esse amigo que a gente citou aqui, que hoje está voando, né? Eu falo muito para ele, você colhe hoje o que você não tá nem entendendo o que tá acontecendo na sua vida, porque quando você foi CLT, e ele foi CLT a vida inteira, ele sempre trabalhou como se ele fosse o dono da empresa. Em todo lugar. E não importava o cargo, não importava a função dele, o que estava acontecendo em volta dele. Ele sempre deu, assim, 200%. Nunca teve essa mentalidade de que, não, porque isso aqui não é meu, não tô nem aí, não é minha função, eu não sou pago para isso. Nunca teve essa mentalidade. Pelo contrário, sempre deu sangue. Então, ele plantou ali, a empresa colheu enquanto ele estava lá dentro, porque a empresa não queria dispensar ele de forma alguma. E ele está colhendo agora. Mas se ele tivesse a mentalidade que só a empresa estava colhendo? Ele perderia, quem mais perde é a pessoa. Então, e hoje ele tem uma visão muito diferente também dentro do negócio dele, porque hoje ele é o patrão, já está contratando, está com 3 na equipe dele, e tem essa visão. Porque ele consegue hoje cobrar também do colaborador dele, que a gente que faz, que dá o sangue ali, a gente consegue cobrar de uma maneira diferente. A gente fala, não, é possível sim, é possível porque eu fazia. Eu sei que é possível ter pessoas assim. Se eu sou assim, tem mais pessoas no mundo assim como eu também. E aí também ajuda essa energia de trazer pessoas na mesma vibe que a gente. Sim. Eu sou super desapegada com colaboradora, porque eu já desenho a minha equipe, eu sei como eu quero, e essa equipe vai ficar 100% do jeito que eu quero. Porque a gente vibra nessa energia, as pessoas vão chegar até a gente com essa mesma energia também. Muito quem não tem essa energia, a própria equipe já dispensa, entendeu? A gente já tá tão fechado assim com algumas ideias que a própria equipe coloca para fora quem chega diferente. É a cultura organizacional, né? A própria equipe já coloca para fora, não fica. Chegou um menino dizendo... embalador normal, aí era 4h30, tá chegando a hora mais querida do dia. Todo mundo olhou pra ele e falou assim, que hora? Tipo, hora de ir embora. Aí todo mundo, hora de ir embora? Não, tipo, porque aqui a gente não vai ficar feliz quando a gente for embora. Vai ser o nosso horário, a gente vai cumprir nosso processo aqui e tudo bem. Mas não é um ambiente que as pessoas chegam e querem ir embora. Tipo, nossa, não vejo a hora de ir embora pra minha casa. Não. Nossa energia lá é totalmente voltada... tá. A gente já tá estourado, então, assim, papo super bom, termina aí pra gente finalizar, porque é o papo que ficaria certamente aí mais umas 2-3 horas. Flui muito. Mas esse negócio de cultura organizacional é sensacional. Eu falo muito, né? Até eu soltei um vídeo esses dias falando de cultura de palco, que a gente vê essas grandes empresas, né? Da galera no último dia do mês pra bater meta, gritando. E a cultura da nossa realidade é bem diferente do que essa que a gente vê, né? Por isso que eu falo, o objetivo quando foi para criar o podcast foi exatamente para a gente trazer, obviamente que o nosso sonho, o nosso objetivo é virar uma empresa de bilhões, a gente não parar de crescer, mas a jornada não é fácil, a jornada é dura, né? Então é isso, vamos finalizar. Eu queria fazer a última pergunta para vocês, cada um responder. Qual seria a dica de ouro para quem está no marketplace, para quem está começando, para quem está no meio, para quem está começando a crescer? O que você daria de dica aí, toda a sua vivência que você tem aí, Vini, para dica de ouro? Cara, eu vou dizer o seguinte, vai ser muito difícil. E quando você pensar que vai ficar fácil, vai ficar mais difícil ainda. E quando você achar que vai morrer, talvez você não morra. Vai dar pra continuar. Então, realmente, não desista. Porque parece uma frase clichê, né? Que todo coach fala. Mas, cara, só vai colher aquilo se você realmente ficar até o final do plantio. Não tem como você
é não colher alguma coisa que você plantar. Não Muito- tem como. Não tem como. Muito bom, é persistência, né? Tem que persistir mesmo. Para empreender, não pode desistir no primeiro Não tem como. problema que tiver. Se desistir, o que é que Não, não era, é que- não era para ser é. empreendedor. É É difícil pra todo mundo. difícil pra todo mundo. E você, Aline? Vou falar o que eu falo para as minhas seguidoras, que todo dia tem alguma mensagem ali no direct. Eu tô começando, me inspiro muito em você e tal, e me dá alguma dica. É que é tanta dica que, de fato, você ensinar alguém que está começando sem referência nenhuma é muito difícil. Então, o que eu falo? Consome primeiro todo o conteúdo gratuito que tem disponível na internet. Tem muito conteúdo legal, mas as pessoas têm preguiça de Tem aprender, preguiça. de estudar. Me perguntam muito, que curso que você fez? A gente não fez curso nenhum. Todo o nosso aprendizado foi a bagagem que a gente já tinha, a vontade de vencer, de crescer, a necessidade também. Acho que a necessidade impulsiona muito as pessoas, né? E o conteúdo gratuito da internet. E também tentar o network ali, que é difícil. Mas depois que você fura a bolha, aí as portas vão se abrindo. Então, sempre vai ter alguém que está fazendo a mesma coisa que você quer fazer, alguém que tem a história parecida com a sua. As pessoas se conectam muito comigo porque tem a mesma história, né? Aline, tô sem dinheiro também, tô saindo ali de um CLT, tô quebrando. Então, eu me inspiro em você porque vê as histórias parecidas, né? Então, eu falo, consome conteúdo gratuito da internet, que tem muita coisa. Dentro da própria plataforma, tem muito conteúdo de aprendizado, para quem está realmente começando do zero, para quem não entende nada. Não se conformar, porque às vezes a pessoa assim chegou num... A gente tende a colocar tetos, né, para nossa vida. Se eu ganhar X, eu tô feliz. Isso, quem vem do CLT para empreender no marketplace, acontece muito isso. Se ela ganhar o dobro do que ela ganha no CLT, para ela já vai estar bom. Isso vai acomodar. Então, nunca estar satisfeito. Não digo nem com ganhos de dinheiro em si, mas de você olhar para o seu anúncio ali que está muito bom e está vendendo, você falar, mas dá para melhorar isso aqui ainda. Sim. É o meu curva A, tal, mas ainda dá para melhorar. O que a concorrência está fazendo? Porque a concorrência está olhando para você também, né? Que é o que a gente está enfrentando hoje. A gente já está num nível onde está sendo muito copiado. Sim. Então, o tempo Nós estamos no inteiro, ranking do Mercado Livre. como melhorar uma Sensacional. coisa que para mim já está bom. Eu olho, para mim está bom. Mas aí eu tenho que olhar procurando o defeito. O que dá para melhorar, o que dá para fazer. Então, nunca se conformar. Esse é o segredo. Para continuar crescendo, não pode se conformar. E não querer ter pressa também, né? Você vai plantar capim, no outro dia já tem um matinho do capim ali, né? Você vai plantar uma árvore, no outro dia você não tem árvore ainda. Vai demorar. Então, plantar compatível com a colheita que você quer, né? E saber esperar. Eu, como fisiculturista, vivo isso todo dia, né? De não estar satisfeita nunca, mas saber que se eu parar aqui, eu não vou parar de evoluir também. Então, todo dia mesmo. Fazer o que tem que ser feito todo dia. Fazer o que tem que ser feito todo dia. É chato, é cansativo, todo dia a mesma coisa. Mas lá na frente, lá no final do ano, quando eu for subir no palco, eu vou competir no final do ano, eu vou colher o resultado desse ano todinho fazendo a mesma coisa. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Muito bom. Tem a frase do Bolt que ele fala que ele ficou 4 anos treinando para competir com... Eu não lembro quanto foi, 10 segundos. 10 segundos, é um negócio assim. E é isso. É isso. Muito bom. Pessoal, obrigado. Papo excelente. Tenho certeza que vai contribuir muito para quem estiver assistindo, para quem estiver começando, para quem estiver com dificuldade. Eu acho que missão cumprida, que o podcast é exatamente para isso, para a gente conseguir trazer dificuldade e saber que certamente para quem estiver persistindo, amanhã vai ser melhor que hoje. Isso aí. É isso aí, obrigado. Obrigada. Parabéns pela iniciativa, viu? Porque hoje a gente vê assim, todo o conteúdo hoje nos direciona para vender algo. Sim. Eu vou te vender a fórmula do sucesso. E a gente tinha muita dificuldade no começo de pedir ajuda mesmo, procurar ajuda, mas no final das contas não tinha ajuda nenhuma. Era na verdade, só para vender alguém alguma querendo coisa. me vender o curso. E aí, eu acho que falta um pouco, sabe? Da história mesmo, do bastidor, das pessoas olharem, não só se inspirarem, mas olhar e falar, não, dá pra chegar. A gente não começou do zero, a gente começou do menos 10. É. Se dá pra quando você começa do zero, imagine do menos 10, E gente. para quem quebrou, às vezes está no 100, você volta daí você vai pro menos 10 de novo, né? Exatamente. É Retroceder isso. padrão de vida. É um monte de coisa que a gente não consegue falar aqui pontualmente, né? Mas dá pra fazer. Muito bom. Obrigado. Obrigado eu. E em breve aí já vai estar no ar e espero que contribua bastante aí para quem assistiu. Fechou. Valeu, muito bom. Valeu.